hoje eu queria falar com vocês sobre uma palavra que tem queimado muito no meu coração. E todos os méritos dessa palavra não são minhas. Eu tenho aprendido continuamente com as palavras do pastor Eibe. Isso tem queimado muito no meu coração. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema, que, se você quiser anotar aí, é revestidos da justiça. Sabe, nós precisamos nos revestir da justiça. Precisamos entender quem nós somos em Cristo. Um grande problema que nós temos enfrentado hoje em dia é que nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Nós não entendemos a nossa justiça em Cristo, quem nós somos nele. E o processo de você entender quem você é nele muda tudo na sua vida. Muda tudo na sua vida, muda como você pede a Deus em oração, muda como você ora, muda como você se relaciona com Ele, porque você entende que Ele olha para você de uma maneira sobrenatural, com um amor infinito por você. E quando você entende quem você é em Cristo, você não vai querer ser mais ninguém além de si mesmo. Amém? Eu gostaria que, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E agora eu queria que você fosse lá ainda em Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Diz assim: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei de Moisés e os profetas dão testemunho seguinte: Deus nos aceita. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Assim Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Agora é interessante que no próprio versículo 23, nós gostamos de sempre citar Romanos 3, 23, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas é interessante que nesse contexto aqui, que ele diz essas palavras, ele está falando que na verdade essa é uma condição para todos, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Versículo 24, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Agora, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando que nós podemos nos apropriar dessa justiça de Deus pela fé. Nós precisamos nos apropriar dessa justiça de Deus pela fé. Agora, a justiça de Deus, ela se manifesta em vários níveis. E hoje nós vamos adentrar mais profundamente nesses níveis. Porque à medida que você entende que você de fato é a justiça de Deus, tudo vai mudar na sua vida. A maneira pela qual você se relaciona com o Espírito Santo, a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, tudo muda quando você realmente entende quem você é em Cristo Jesus, que você de fato é a justiça de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, a saber, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida
por Cristo Jesus. Por causa de um homem reinou o pecado, a injustiça no mundo, mas por causa desse homem chamado Jesus Cristo, nós reinaremos em vida. Quando você entende que você está revestido da justiça de Deus, você reina em vida, você não vive mais refém, você não se torna mais cauda, mas você se torna cabeça. Agora, os 4 níveis que eu quero que você anote muito bem, são os 4 níveis que a justiça de Deus se manifesta em cada um de nós. O primeiro nível é que seus pecados foram perdoados. Esse é o primeiro nível. Se você quiser anotar aí, gaste sempre, seus pecados foram perdoados. Na verdade, e Pedro, ele fala muito sobre isso. Ele diz que muitas pessoas, por não entenderem o perdão de Deus sobre suas vidas, elas têm vivido aquém daquilo que Deus deseja que elas vivam. Deus deseja que você viva uma vida em abundância, uma vida de prosperidade, uma vida que avança, como a palavra de Deus diz aqui em Romanos 6,17, que nós devemos reinar em vida, né? Romanos 6,18, que nós devemos reinar em vida, mas muitas vezes nós não estamos reinando, porque nós esquecemos que nós fomos perdoados. A palavra de Deus, lá em Romanos 5,1, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, olha, muito importante esse detalhe, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus, ela é muito clara, que ele perdoa os nossos pecados. Eu sempre gosto de dizer que, sabe, Deus ele é incrível, não importa o que você pense a respeito da sua vida, do que aconteceu ou do que pode acontecer, o perdão de Deus para você, ele não está apenas no presente, ele é passado, presente e futuro. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Agora é muito interessante que você note nesse versículo, em 1 João 1,9, que ele diz que ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, você foi justificado. Então, quando você confessa os pecados, né, você abre o seu coração para com Deus, ele te perdoa, não só porque ele te ama, mas porque ele é totalmente justo, porque Cristo já morreu no seu lugar. Sabe, nós precisamos entender isso, o perdão de Deus, aceitar o perdão de Deus, e a palavra de Deus, ela é muito clara. 1 João 1,9, se você confessar, ele vai te perdoar, porque ele é justo. Ah, mas eu fiz tanta coisa, cara, que você não entende. Ele vai te perdoar, porque ele é fiel e justo, porque Jesus Cristo já morreu em seu lugar, ele pagou o preço pelo seu pecado, então você foi perdoado. Toda aquela escrita de dívida que estava sobre a sua vida, ela foi cravada na cruz com Jesus Cristo. Amém? Sabe, nós precisamos tomar posse desse perdão. Muitas vezes somos enganados, o diabo sempre nos acusa, a gente entende que esse processo, cometemos de fato esse erro o tempo todo. A gente peca e a gente acha que a nossa distância do nosso pecado está diretamente proporcional ao nosso perdão. Então quer dizer que se eu pequei ano passado, tenho 1 ano, né, de santidade aqui, então está tudo bem, né? Eu fui perdoado, já saiu essa culpa, né? Mas o pecado não é isso. A justiça de Deus não trabalha assim dessa forma. A partir do momento em que você pede perdão, ele te purifica. E o versículo dá a entender que ele nos purifica 24 horas. Esse sangue vai nos purificando 24 horas. E é assim que nós precisamos viver, tomar posse do perdão de Deus. Posso dizer para você, por experiência pessoal, que viver dentro do perdão de Deus, nesse oceano do perdão de Deus, é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque a graça dele supera qualquer coisa. E é a graça dele que nos ajuda a viver em santidade, a triunfar. É o perdão de Deus que te inspira a ser melhor. É o perdão de Deus que te ensina a vencer o pecado. Então, quando você toma posse disso, a sua vida começa a ser transformada. E você começa a se revestir da justiça de Deus, que é o primeiro nível. O segundo nível é que seus pecados, eles foram esquecidos. Lá em Hebreus, abra suas Bíblias, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12.
pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Ele nem se lembra mais. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que a pessoa mais importante, que você deve mais se importar na sua vida, ele esquece os seus pecados. Talvez muitas pessoas viram você pisando na bola, muitas pessoas conhecem como foi o seu passado, e elas não conseguem te ver de uma maneira pura, de uma maneira justa, mas o Espírito Santo, ele nunca te vê dessa maneira, porque Deus, ele olha para nós como se nós fôssemos a própria justiça de Deus. Hebreus 8:12 diz que ele perdoou os nossos pecados e nunca mais se lembrará das nossas maldades. Lá em Hebreus também, no capítulo 10, Hebreus 10, versículo 17, diz assim, depois ele diz, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Isso é uma coisa muito séria, porque hoje nós vivemos reféns dos erros que nós cometemos no passado. Sabe uma coisa que impede muito você de receber o melhor de Deus? Você não consegue esquecer aquilo que você fez. Aquilo que aconteceu na sua vida, aquele erro que aconteceu na sua vida, você carrega esse erro. Eu quero dizer para vocês, essa manhã, para de carregar esse erro. Biblicamente, isso é errado. Porque ele já levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele levou tudo na cruz com ele. A palavra de Deus lá em Hebreus fala que ele se esqueceu. E se o Deus eterno, onipotente, onisciente, o todo-poderoso, esqueceu da sua transgressão e te perdoou, quem é você para ficar ainda lembrando do seu passado, para ficar trazendo condenação para a sua vida? E eu posso dizer uma coisa para você, talvez hoje algo que esteja te bloqueando de receber o melhor de Deus no futuro, é porque você tem carregado esse passado, você não tem tomado posse do perdão de Deus e do esquecimento de Deus. Sabe o que é interessante? Quando nós falamos sobre esse perdão e esse esquecimento, nós estamos falando que Ele está removendo essa colheita maldita das coisas que você semeou durante a sua vida. É assim que Deus age, isso não é o Felipe falando, é o que está a palavra de Deus, de que Ele nos perdoa e Ele nos esquece. Ele esquece os nossos pecados. Então nós precisamos ter essa consciência de que Ele de fato te perdoou. Posso dizer hoje para vocês que talvez você não esteja vivendo o melhor de Deus para a sua vida, porque ainda você continua carregando alguma culpa passada. Mas Felipe, de alguma forma assim, eu só esqueci isso. Mas será que você de fato tomou posse do perdão de Deus? Sabe o que muitas vezes, vou te dar um exemplo. Quando você tem uma vida perfeita, você tem aquela semana perfeita, aí de repente você vai comprar pão lá perto da sua casa na padaria, aí aquela sua semana foi incrível, você foi até comprar pão louvando a Jesus, aí vem um cachorro e morde a sua canela, aí você, Deus, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está fazendo eu sofrer? A gente fica revoltado. Mas agora é interessante, quando naquela noite passada você brigou com alguma pessoa, né? Ou você pensou aquilo que você não devia pensar, né? Quantos de nós já, né, picotamos, né, o nosso amigo, né, no nosso pensamento, né, damos aquela resposta, né, na nossa cabeça, mas dentro da gente, a gente está, né, só tranquilo aqui, não fala nada, mas a gente começa a cometer esse erro. Aí acontece uma situação dessa, aí você já diz, já sei, foi aquele erro passado, foi aquilo, Deus está me condenando por isso. Mas não é assim que Deus age. Você tem que tomar posse do perdão de Deus pela fé e tomar posse que Ele esqueceu as suas transgressões. Amém? E o terceiro nível é que seus pecados foram purificados. Purificados. Antes de entrar nesse terceiro nível, eu gosto sempre de lembrar essa história. Tinha um rapaz de uma cidade, ele brigou muito com a família dele, decepcionou demais os pais dele. Todo mundo ali já conhecia ele como uma pessoa de má índole. E ele realmente fez coisas horríveis com a família dele. E ele falou assim, rapaz, eu vou embora dessa cidade, eu quero esquecer meus pais, quero esquecer minha família, eu vou me embora. Ele pegou o trem e foi embora. E nesse processo dele saindo da casa dele, ele se arrependeu. Ele encontrou Jesus, ele queria tanto ter uma vida transformada, mas ele tinha tanta vergonha de voltar para casa. E
certa vez ele mandou uma carta para os pais dele, disse assim, meus pais, eu quero voltar para casa. Eu não sei se eu mereço, eu não sou digno de estar voltando para casa, mas eu queria muito voltar para casa e ter o perdão de vocês. Eu sei que o que eu fiz é imperdoável, mas eu não tenho para onde ir, eu só tenho como voltar para casa. Mas se vocês me perdoarem, se vocês esquecerem esses erros que eu cometi, eu quero que vocês coloquem, tem uma árvore perto da estação, uma árvore perto da casa de vocês. Toda vez que eu estou chegando de trem lá, eu vejo essa árvore. E se vocês me perdoarem, eu quero que vocês deixem um pano naquela árvore, um pano branco naquela árvore, para que eu possa saber que vocês me perdoaram, que eu tenho essa segunda chance de voltar para casa. E ele mandou essa carta. E no dia que ele queria voltar para casa, ele ficou hesitante se entrava ou não entrava no trem, e ele entrou naquele trem, e ele falou assim, cara, estou chegando perto da estação onde eu vou descer, e eu estou com muito medo de olhar para aquela árvore e não ter nenhum pano branco ali. E quando ele foi chegando naquela árvore, não havia apenas um pano branco, mas a árvore inteira estava coberta de panos brancos, porque ele havia sido perdoado, e Deus estava aceitando ele de volta, sabe? Deus nos aceita de volta, Deus nos aceita de volta. Quero dizer isso para vocês de todo o coração, isso toca tanto meu coração. Eu lembro de uma situação que eu estava, me sentindo tão mal, e eu estava sentindo tanta dor no meu corpo, e naquele momento eu queria orar, pedir para Deus, me cura, Senhor, eu preciso dessa dor, que essa dor seja aliviada no meu coração, mas o tempo todo vinha na minha mente, pensamentos, olha aquilo que você fez, você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você que teve aquela atitude de ira, ainda há pouco, eu estava na madrugada, meu Deus do céu, você que teve essa atitude de ira, você que tem lutado constantemente com pensamentos impuros, cara, eu fiquei assim tão mal, assim. E sabe o que é interessante? É que às vezes a gente até no processo de luta contra o pecado, eu vou falar principalmente nessa área assim de pureza sexual, muitas vezes o fato de nós sermos tentados em relação a alguma coisa, isso já nos destrói. Por exemplo, talvez é muito simples, para uma pessoa que ela tem, eu tenho os meus desejos heterossexuais, então tudo bem, eu vejo uma mulher, eu vou me sentir tentado a olhar com desejo para aquela mulher, e de repente, beleza, talvez eu até considere isso normal, mesmo isso sendo errado, mas é uma luta, a batalha de todo homem. Mas agora quando você está em uma situação, aí tipo assim, você vê uma pessoa, você tem, na sua vida, você tem lutado contra a homossexualidade, e aí você olha para alguém, e você deseja essa pessoa do mesmo sexo que você, cara, aquilo te destrói, mesmo que seja apenas uma tentação, você não pecou em relação àquilo, mas aquela tentação estava te destruindo. Então, muitas vezes nós somos oprimidos por isso, não apenas pelo fato de nós pecarmos, mas de nós sermos açoitados e tentados com esses pecados que estão em contradição com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu estava lá naquela noite, me sentindo tão mal, eu falei, como é que eu vou pedir para orar para Deus? Eu me sinto tão impuro, Senhor, eu me sinto uma pessoa tão longe de Ti. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, pega um livro e começa a ler. E eu peguei um livro na prateleira lá e eu comecei a ler, e eu li a história de uma princesa, ela, não sei se ela era princesa ou rainha na Inglaterra, e estava tendo um surto de doenças, que era uma doença incurável, e infelizmente o filho dessa princesa, ele havia sido açoitado com essa doença, e ele estava enfermo, e as camareiras da princesa iam lá e ajudavam aquela criança, limpavam ela, mas ela mesmo não poderia até a sua filha, e aí ela ficava escutando aquela criança falando, cadê minha mãe? Minha mãe não vai vir me abraçar, minha mãe não vai vir me beijar, não vai dizer que me ama, cadê minha mãe? Mas ela não podia, porque se ela fosse abraçar o filho dela, ela correria o risco de morrer, porque era uma doença que não havia cura. E ela ficou tão tocada com as palavras do filho dela, que naquela mesma noite, ela saiu do seu quarto e ela beijou aquela criança, do alto da cabeça dela até a ponta dos pés. Ela beijou e abraçou aquela criança e disse, meu filho, eu te amo, eu estou aqui com você. Infelizmente, uma semana depois, ela foi acometida com a doença que estava açoitando seu filho, e ela veio a falecer. Naquele momento, que eu estava lendo aquela palavra, eu falei assim, esse é o meu amor por você.
Esse é o meu amor por você. Eu não me importo de te abraçar, eu não me importo de te beijar, eu não me importo de vir até a sua vida, mesmo você se sentindo tão impuro. Sabe que eu posso dizer uma coisa para vocês, das minhas próprias experiências, que Ele sempre vem, e Ele continua vindo, e a sua vida está de cabeça para baixo, mas Ele continua vindo, porque a nossa infidelidade não anula a fidelidade do amor dEle. Ele continua vindo, Ele continua nos dando a sua presença. Eu gosto tanto de uma música que ela fala assim, que você não dá o seu amor em partes, você não se esconde para nos testar, você não deu o seu coração em pedaços para mim, você se deu por completo, e assim é o amor de Deus para conosco, sabe? Nós precisamos tomar posse disso, e agora fazendo, né, uma comparação com essa palavra, com essa historinha dessa princesa, a diferenciação é que Jesus, Ele tem a capacidade de te beijar, de te abraçar, mesmo você estando impuro, mas Ele tem a capacidade de te curar totalmente, porque os braços dele, porque os beijos do nosso amado, eles são preciosos, eles curam as nossas feridas, eles nos dão um fôlego de vida a mais, sabe? Nós precisamos tomar posse disso. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui essa noite, essa manhã, mas eu estou sentindo muito no meu coração, que é isso que Deus quer trazer, um momento de restauração, um momento de você se reconectar com a presença dEle. Talvez tudo que está faltando na sua vida é que você realmente desenvolva esse hábito angular de pagar um tempo, de gastar tempo com Deus, de estar na presença dEle, mas muitas vezes nós não nos sentimos dispostos a pagar esse preço de estar com Ele, porque nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos cheios de pecado, mas a palavra de Deus ela é muito clara, que seus pecados foram esquecidos. E o terceiro nível, seus pecados foram purificados. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 7, porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. A ideia que ele quer trazer nesse versículo aqui é uma ideia de continuidade, que se você estiver na luz, como Ele está na luz, você tem comunhão, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus continua nos purificando 24 horas por dia. Diversas vezes a Bíblia ela traz palavras que se encerram, digamos assim, Jesus pagou o preço de uma vez por todas, ou seja, de uma vez por todas você foi justificado. Você não vai ser mais justo hoje do que você será lá na eternidade, porque de uma vez por todas, Cristo Jesus pagou o preço por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Mas alguns outros versículos, eles falam sobre continuidade, como aquele próprio entendimento, pedi e vocês receberão, batam e a porta será aberta a vocês, continue buscando e vocês encontrarão. Mas o entendimento mais profundo daqueles versículos, eles falam sobre bater e continuar batendo, buscar e continuar buscando, pedir e continuar pedindo. E da mesma forma, em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa dos pecados. Então o tempo todo, o sangue de Jesus Cristo está nos purificando do pecado, está nos purificando do pecado. Primeiro, a culpa, todo o processo de culpa não pertence mais à sua vida. Não estou falando que quando a gente peca, a gente tem a consciência diante de Deus, que nós precisamos nos arrepender, mas eu estou falando daquela culpa, aquele remorso, isso não tem mais que caber na sua vida, como filho de Deus. Então, você é tirado, aquela culpa é removida sobre você, aquela dívida é removida sobre a sua vida. No segundo nível, que ele fala que os seus pecados, eles foram esquecidos, é aquele processo que Deus não se lembra, não está mais registrado lá nos céus, as falhas que você cometeu. E o terceiro nível é que seus pecados foram purificados. Então, além de você não pagar essa dívida, além dele esquecer aquele erro que você cometeu, ele vai para um nível mais profundo, ele te purifica, ele te torna puro mais uma vez, ele restaura dentro de você a pureza.
E isso é tão lindo, gente. Eu posso dizer para vocês que o Espírito Santo, ele é maravilhoso em nos restaurar desta forma. Ele é maravilhoso em nos voltar e nos tornar como crianças novamente. Será que isso é verdade? Meu Deus, como assim voltar a ser criança? Eu perdi minha inocência. Eu perdi tudo, ou melhor, tiraram ela de mim. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de trazê-la de volta. Você fala, mas como? Isso é um processo dele. Confia nele. Ele é capaz de te purificar. A palavra de Deus diz também lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 17, diz assim: não me lembrarei, mais uma vez, não me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Esse processo de purificação, ele está deixando você totalmente limpo. Agora, o que é interessante é que a única pessoa que de fato importa é alguém que para ela aquilo nunca aconteceu. Então por que você fica revivendo isso o tempo todo no seu coração? Chegou o momento de você ser liberto e se revestir da justiça de Deus, amém? E o quarto e último nível, seus pecados foram substituídos. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Está escrito: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha só que interessante. O que esse versículo está querendo dizer para a gente? Vou ler mais uma vez. Prestem muita atenção. Essa aqui é na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar e trazer essa revelação no seu coração. Quando Cristo foi crucificado, Ele não apenas perdoou os seus pecados, Ele não apenas esqueceu os seus pecados, Ele não apenas te purificou dos seus pecados, mas Ele substituiu você. Então Ele foi lá no início da sua história, quando tudo ainda estava acontecendo, e Ele se colocou em seu lugar. E agora você faz parte de um legado divino, não refém da sua própria história, mas escravo da história de Deus, que Ele substituiu você. Essa é a verdade a respeito da justiça de Deus. Quando você começa a entender que você é a justiça de Deus, você muda o seu comportamento para com Deus. Aquele momento lá, eu não chego com meu pai e falo, Vossa Excelência, poderia me dar um dinheiro aqui para eu comprar, uns biscoitinhos para mim. Ou meu pai, voltou lá dessa viagem para o Japão, cheio de coisas, aí falou assim: meu querido pai, Senhor, poderia dar um pouquinho das coisas que você trouxe aí? Não, já fui abrindo a mala e falei assim: tem alguma coisa aqui para mim, eu quero ver o que o Senhor trouxe. Sabe por quê? Porque eu sou um filho. E esse é o entendimento da justiça de Deus. Talvez o seu pedido diante de Deus não seja o pedido de um filho, seja o pedido de alguém que ainda vive refém dessa culpa. Por que você não pode pedir para Deus essas coisas? Muita gente, eu falo bem específico com vocês, talvez você não tenha recebido o varão, a varoa, porque você precisa entender quem você é em Cristo ainda, certo? Porque quando você entende isso, você não quer qualquer coisa, você quer o melhor de Deus para a sua vida. Eu vou contar um exemplo aqui de uma história que talvez muitos de vocês... E isso aqui vai ser polêmico, tá? Muitos de vocês aqui vão se identificar, talvez, nesse processo, porque eu sei que tem muita gente que pensa dessa mesma forma. Por exemplo, o rapaz, ele encontra com a moça e tudo, eles vão se conhecendo e começa aquele romance real. E sabe o que é interessante? Eu acho muito interessante que muitas vezes, ou para a moça, ou para o rapaz, é um alívio
quando o seu parceiro já teve uma experiência sexual antes, quando a pessoa não é virgem. Ah, você não é virgem? Ufa, porque também minha vida foi lascada, 2 lascados, né, pedindo... Então, sabe, isso acontece... Gente, quantas pessoas já chegaram comigo e indiretamente elas disseram exatamente isso. Ai, graças a Deus, mas por quê? Porque ainda, sabe o que eu vejo nisso? Que ainda você está agarrado na sua própria justiça, nos seus méritos, naquilo que você fez. Isso está errado, isso não é bíblico. Você tem que se agarrar na justiça de Deus, se apropriar da graça de Deus. E quando você entende que Ele substituiu, que Ele esqueceu os seus pecados, você começa a se ver como uma pessoa digna. Você começa a se ver como uma pessoa digna. Eu não sei, gente, mas isso tem mudado a minha vida. Eu creio que está mudando a vida de vocês agora. Amém? Tome posse, você é a justiça de Deus. A pergunta, você fala, não, mas por que eu mereceria tal coisa? A pergunta é, por que não? Você é filho de Deus. Tome posse da justiça de Deus. Tome posse. Foi uma vida tão difícil para Noemi, que perdeu seus 2 filhos. Ela perdeu tudo, mas Deus restaurou ela. E no livro de Ruth fala que o filho que Ruth teve foi, na verdade, todo mundo dizia que era filho de Noemi. Aquele momento foi tão difícil para ela, mas Deus restaurou ela, mesmo com aquelas perdas. Eu estava lá, há algum tempo atrás, eu estava escutando uma palavra da Teresa Wairimu, que ela é uma grande evangelista na África. E certa vez, Teresa, ela estava escutando uma palavra do rei Hardbonk. Ela olhou o rei Hardbonk curando as pessoas, muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Ela falou, meu Deus, tem mais de 10 mil pessoas aqui. E ela falou assim, meu Deus, me dê só 100 pessoas, Pai. Eu só quero 100 pessoas, Pai. Eu não quero mais de 10 mil pessoas aqui. Eu só quero 100 pessoas para que eu possa fazer a diferença na vida delas, para que eu possa manifestar a Tua glória na vida dessas pessoas. Agora, o que era interessante era que a Teresa, ela não havia recebido o Espírito Santo e ela era divorciada. E no lugar onde ela vivia, era totalmente uma coisa horrível alguém ser divorciado. Você se divorciou, você foi rejeitado pelo seu marido, então isso era uma coisa terrível. E no momento que ela realmente sentiu no coração, ela recebeu a glória de Deus. Ela foi batizada no Espírito Santo, depois de muita busca, ela foi batizada no Espírito Santo. E naquele momento ela começou a convocar pastores de diversas igrejas, e a maioria dos pastores rejeitavam ela. A maioria dos pastores rejeitavam ela porque ela era divorciada. E de repente, ela conseguiu reunir pessoas em um galpão, em um local. E ela começou a realizar milagres. E muitas pessoas estavam curiosas para saber o que uma divorciada tinha a acrescentar para a igreja. Mas ela começou a trazer a presença de Deus naquele lugar lá. E eu lembro que ela estava dizendo essas palavras. Ela disse assim, talvez você se sinta como Paulo, em que as pessoas dizem, cara, você está amaldiçoado, você tem uma maldição sobre a sua vida. Que Paulo, depois do naufrágio, sobreviveu ao naufrágio, foi picado por uma cobra peçonhenta. E aí falou assim, meu Deus, esse cara é amaldiçoado. Ele escapou do barco lá que afundou e agora foi picado por uma cobra. E sabe o que Paulo fez? Ele sacudiu aquela cobra, ele sacudiu ela e continuou vivendo a vida dele, continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E todo mundo, de repente, aquele processo que todo mundo achava ela uma pessoa tão estranha, que estava amaldiçoada por Deus, meu Deus, esse cara é um Deus. Esse cara é um Deus. Olha só como muda, sabe? Em primeiro lugar, para de pensar no que as outras pessoas pensam a seu respeito. As pessoas esquecem. As pessoas esquecem. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas. Talvez, algumas vezes eu vim aqui pregar e eu ficava falando assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Não vão pensar nada, porque elas estão pensando nelas mesmas. Não vão ficar, não, eu lembro, 10 anos atrás, o Felipe cometeu aquele erro lá. Não. Você quer trazer uma transformação para você, tudo bem. Mas sabe o que é interessante? Ele sacudiu aquela cobra. E ela falou assim, muitas vezes, o pecado te atacou, você foi envenenado pelo pecado. E as pessoas disseram que você era amaldiçoado,
que você não merecia isso, que você escapou daquilo, mas aconteceu mais aquela outra coisa na sua vida, como aconteceu na vida de Paulo. Mas as pessoas não esperam que esse veneno não vá fazer diferença. Elas esperam que esse veneno vai te matar, mas ele não vai te matar, porque o Espírito Santo está sobre você, porque os planos de Deus para a sua vida continuam firmes, porque o chamado e os dons de Deus não são revogados sobre a sua vida, ele não desiste de você. Então, quando a gente entende isso, quando a gente começa a entender isso, e a Teresa Wairimu falou, sacuda o pecado, pare de deixar que essas coisas açoitem sua vida, deixa eu mostrar a minha glória através de você. E sabe o que é interessante? A Teresa Wairimu estava em uma conferência com mais de 10 mil pessoas, falando do amor de Jesus, curando os enfermos, expulsando os demônios. E quem estava na plateia, como apenas um ouvinte, era Reinhard Bonnke, feliz, com um sorriso de orelha a orelha, porque ele viu uma mulher que transcendeu as suas dores e tomou posse da justiça de Deus. Sabe, faz a diferença nós tomarmos posse da justiça de Deus. Eu quero encerrar esse momento com essa história que me tocou muito, que é o testemunho do Kenneth Hagin. Quantos conhecem Kenneth Hagin aqui? Esse cara, meu Deus, gente, leiam sobre ele, leiam os livros dele, escutem as palavras dele. Esse cara é muito ungido por Deus. E certa vez ele estava orando e o próprio Jesus Cristo apareceu para ele. E era uma beleza tão grande, ele era tão maravilhoso, e Kenneth Hagin ele caiu no chão, ele falou, eu não sou digno, ele falava isso, que ele não era digno, porque quando ele olhou nos olhos de Jesus, os olhos de Jesus eram como poços de amor, profundo amor, eterno e perfeito amor por ele, e ele gritava, eu não sou digno, e de repente, Jesus fala com uma voz estrondosa com ele, como uma voz de trovão, fique em pé, não diga isso. E quando ele percebe, Jesus Cristo levanta ele, e segurando ele, diz assim, ele olha nos olhos de Jesus, e já não era aqueles poços de amor, eram olhos como chamas de fogo, olhos de chamas flamejantes, e Jesus disse para ele, não diga que você é digno, porque eu morri por você, porque eu morri em seu lugar, eu morri para que você fosse feito digno, você é digno em mim, sim, você é digno, e eu digo isso para vocês esta manhã, você é digno, não diga que eu não mereço isso, eu não mereço ter esse emprego top, eu não mereço ir para as nações, eu não mereço ter esse casamento maravilhoso, eu não mereço ter esse ministério. Você é digno sim, porque Cristo morreu em seu lugar e através dele você é digno. E através da justiça de Deus, revestido em justiça de Deus. Sabe o que é interessante? Quando nós falamos que nós somos revestidos da justiça de Deus, nós estamos dizendo que no momento em que Jesus Cristo olha para você, ele não está olhando apenas ali o Fanuel, ele não está olhando apenas a Gisele aqui, que estão aqui na frente, ele está olhando Jesus. Ele vê a imagem do seu filho amado. Ele vê a imagem do seu filho amado. Vamos ficar em pé, eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Vamos cozinhar essa verdade, amém? Eu quero convidar aqui na frente, você que foi tocado por essa palavra. Fala, Felipe, eu preciso entender mais. Eu preciso me revestir mais da justiça de Deus. Eu preciso estar mais cheio, saber quem eu sou nele. Muitas vezes nós estamos enganados, nós vivemos nos condenando, nos culpando, não conseguimos nos perdoar. Mas eu quero que você se aproprie da justiça de Deus aqui nesse momento. Chegou o momento que Deus vai mudar a sua vida. Porque a partir do momento que você olhar para você mesmo e ver que você está revestido dele, da justiça de Deus, tudo vai mudar. Tudo vai mudar.